Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? O professor Aprício fazendo aquela perguntinha básica, fofinha, cuticute. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Adriano, abre essa imagem aí, por favor, produção. Perfeito. Vou pedir para que você já desça nessa imagem aí e vou convidar você a olhar com carinho essa nossa temática, que eu acho que é muito, mas muito importante. Que é o quê? O sistema nervoso. Gente, pense num sistema importante para a nossa sobrevivência. Pense num sistema importante para a gente entender quem nós somos. Então, pega teu capo de telha, pega aí teu papel, anota, não deixa de fazer as devidas observações com relação a esse conteúdo que é muito, mas muito relevante. Por quê? Porque o objetivo da gente é, acima de tudo, criar um ambiente favorável para o teu aprender. E aí, qual é o objetivo? É compreender que o sistema nervoso é a parte do organismo que transmite sinais entre as diferentes partes e coordena suas ações voluntárias e involuntárias. Vou repetir novamente, voluntárias e involuntárias. Na maioria das espécies animais, aqui de forma comparativa, constitui-se de duas partes principais. O sistema nervoso central, o SNC, e o sistema nervoso periférico, o SNP. Guarda essas informações que vão fazer toda a diferença. E aí, claro, vamos dar o devido início, e aí eu vou pedir para a produção voltar aqui comigo, porque é tão importante a gente prestar atenção nessa divisão aqui, nessa categorização, nessa organização, porque vai fazer com que você veja esse assunto de uma forma mais palatável, de uma forma mais tangível, mais palpável, para que você possa construir um saber que seja consistente para te tirar do reino da necessidade para o reino da liberdade. Então, se liga nessas informações. Então, o sistema nervoso, as suas funções, basicamente, a gente pode dividir em 3 momentos, que seria o quê? O sistema nervoso, as suas funções sensitiva, tá? Uma função integradora e uma função motora. E aí, vou pedir para meu amigo Júnior abrir essa imagem. Então, qual que seria essa função sensitiva? Seria aquela função que tem a capacidade de captar tanto os estímulos externos quanto os estímulos internos. Ou seja, tudo que está externamente é capturado e tudo aquilo que está internamente é capturado. Ou seja, como vocês estão vendo aí, os nervos capturam informações do meio interno de forma exógena, e externo de forma interna, que é de forma endógena, e de forma exógena, que no caso é do meio externo. E as levam ao sistema central, ao sistema nervoso central. Então guarda essa informação. Quando a gente pensa em sistema nervoso, sua função sensitiva tem a ver com isso, essa captura. Ou seja, isso que vai ser capturado do meio externo, ou do meio exógeno, e do meio endógeno, do meio interno. Entendeu isso? Faz toda a diferença. E as chamadas funções integradoras. Essa função integradora teria que relação? É aquela que vai justamente pegar essas informações, armazenar, gerar um ambiente de experiência, para justamente fazer o quê? Fazer a interpretação, fazer a compreensão daquilo que foi capturado, tanto do meio externo quanto do meio interno. E aqui, abre essa imagem. Isso, perfeito. A informação sensitiva trazida ao sistema nervoso central é processada ou interpretada. E a gente pode dizer também, gente, armazenada, porque vai gerar o quê? As nossas experiências, tá? E aí, a função motora, que teria o quê? É aquela que vai justamente, a partir desse momento que foi capturado essa informação, tanto externa quanto interna, ela foi compreendida, ela foi interpretada para se ter uma resposta. A resposta é essa que vai ser ou motor, no caso de forma, por uma contração muscular ou por uma ação de uma ação de secreção glandular. Então guarda essa informação. Tem a ver com a ação motora. Essa ação motora tem a ver com o quê? Com a questão muscular e também com a questão de secreção glandular. Fica essa informação que faz toda a diferença, gente. Quando a gente pensar nessa função motora, pensa em uma resposta que vai ser muscular, muitas vezes pela contração, e também por uma secreção de ordem glandular. Muito importante isso. E aí, os nervos motores produzem a informação no sistema nervoso central para todo o organismo, ou seja, é a resposta que vai ser dada. Então, de uma forma bem resumida, pensou na função sensitiva, é aquela que vai capturar tanto as informações do meio externo quanto do meio interno. Que a partir daí vai para uma área que é chamada de integradora, que vai pegar essas informações do meio interno e do meio externo e vai o quê? Compreender, vai interpretar. Para daí ir para um terceiro momento,
que é o momento dessa função motora, que vai dar uma resposta a nível muscular, por um processo de contração, ou a nível glandular, processo de quê? De secreção glandular. Ficando essas informações bem fortalecido, e claro, lembre-se que esse ambiente aqui é seu. E acima de tudo, você tem um grande cuidador do teu saber, que é quem, gente? O teu professor. Qualquer dúvida, ele é o grande balizador, ele é o grande mediador desse momento, ele é o grande cuidador e curador do teu saber. E aí, claro, a gente pode, nesse momento, fazer uma nova divisão aqui. A gente viu lá aquelas funções, e eu vou dividir em dois grandes momentos. Anatomicamente, eu posso dividir o sistema nervoso em duas grandes porções. O sistema nervoso central, que aí a gente pode separar ele por encéfalo. E lembrando, gente, que o encéfalo ele é constituído de quê, basicamente? A gente pode dividir ele pelo cérebro, tá? O cerebelo e o tronco encefálico, por essas três partes, tá? Vou repetir. O encéfalo, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. E a medula espinal, ou a medula espinhal, tá? E aí o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido basicamente pelo quê? Pelos nervos do crânio, os nervos cranianos, os glândulos nervosos e os nervos espinais. Fica essas informações que são muito, mas muito relevantes, gente. Por favor, gente, não deixa de prestar atenção nisso com muito carinho. Porque, gente, a gente não tem jamais aqui a pretensão de achar que a gente vai conseguir abarcar um sistema que é tão importante, que é tão grandioso, que é o sistema nervoso. Por quê? Seria uma pretensão, no mínimo, megalomaníaca. Porque é um assunto, gente, que a gente tem vamos dizer assim, um repertório de informação gigantesco. Isso é apenas a pontinha do iceberg de coisas que a gente vai poder ainda ver quando tange nesse assunto, quando se fala desse assunto. É um terreno extremamente, é uma seara que é muito, mas muito mesmo, gente, muito fértil. E claro, a gente não podia deixar aqui de falar, gente, da classificação dos neurônios. Então, quando a gente pensa naquelas funções sensitivas, aquelas funções integradoras e motoras, a gente não podia deixar de falar justamente dessa classificação, dessa categorização dos neurônios. Então a gente vai ter os neurônios que a gente chama de aferentes ou sensoriais, que é aquele que justamente, quando pensar em aferente, é aquele que vem do meio externo para o meio interno. Ou seja, vem justamente do meio externo para o sistema nervoso central. E aquilo que sai do sistema nervoso central para o meio externo, a gente chama de eferente ou motor. Então toda vez que eu pensar assim, neurônios aferentes, vem sensoriais, ele vem justamente do meio externo para justamente para o meio, ou seja, para a região interna, para o sistema nervoso central. E toda vez que eu pensar nos neurônios eferente, é aquele que vai sair justamente do meio interno para onde? Para o meio externo. Como vocês estão vendo ali, no caso, que são chamados dos neurônios eferentes ou motor. Mas quando eu pensar em uma ação integradora, de uma associativa, é a gente pensar nos interneurônios, que é aquele que vai fazer a comunicação entre os neurônios aferentes e sensoriais com os neurônios eferentes e motor. Ou seja, esse interneurônios é de neurônios para neurônios. Então, só para que não fique dúvida. Então, pensou em aferente do meio externo para o sistema nervoso central. Pensou em eferente do sistema nervoso central para o meio externo. Meio interno, no caso, do meio externo para o meio interno, aferente. Do meio interno para o meio externo, eferente. Pensou de neurônio para neurônio, ou seja, de neurônios sensorial para neurônio motor, essa ligação que está tendo de neurônio para neurônio, a gente chama de interneurais. Ficou isso bem amarradinho, ficou isso bem compreendido? Pode ter certeza. Mas é a possibilidade que você tem para você compreender como aquilo que a gente falou anteriormente, entre as funções desse sistema, de ter essa ação dele, basicamente, de integrar essa função motora e essa função que ela tem por a capacidade de capturar o ambiente, ou seja, a partir desse momento sensitivo, faz toda a diferença para esse momento aqui, que é muito, mas muito relevante desse conteúdo, desse saber. E claro, vamos lá para o nosso próximo slide, porque a gente não pode deixar de falar. Quando a gente pensa, então, em sistema nervoso, lembra que a gente falou? A gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E a gente aprofundou um pouquinho mais sobre o sistema nervoso central. Agora a gente vai falar um pouquinho mais do sistema nervoso periférico, porque a gente pode categorizar e fazer novas divisões. Então, o sistema nervoso periférico, a gente tem o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático. Quando eu penso no sistema nervoso somático, tem a ver, gente, com a nossa vontade.
Ele está intimamente ligado quando eu penso, por exemplo, fazendo aqui um intercâmbio com o outro, sabe? Com um tipo especial de tecido muscular, o tecido muscular é estriado esquelético, porque os movimentos têm a ver com a nossa vontade. Ele tem a ver com a nossa capacidade de decidir se fazer esse movimento. Por exemplo, quando eu estou movendo meu braço aqui, isso é algo que eu faço. Por quê? Porque eu decido fazer isso. Quando eu faço a abertura da minha boca, tem envolvimento aqui de musculatura e de ações que dependem da minha vontade. Mas quando eu penso no sistema nervoso periférico autônomo, eu posso dividir ele em dois momentos, que seria o simpático e parasimpático. E aí, vou pedir já para que vocês olhem com carinho para o nosso próximo slide. Por quê? Eu tenho um sistema nervoso parasimpático e simpático. Pense sempre no sistema nervoso simpático. E parasimpático não depende da nossa vontade. Eu vou voltar a imagem para que você compreenda. Eu tenho um sistema nervoso autônomo e somático. O somático tem a ver com a minha vontade. Quando eu penso no sistema nervoso periférico autônomo, não depende da minha vontade, não depende do meu querer. Ele vai ter a sua ação totalmente autônoma. Não vai precisar da minha vontade estar envolvida. Por exemplo, vou citar um exemplo bem simples. O teu coração está batendo diferente da tua vontade. Você querendo ou não, ele está batendo. Tem a ver com o sistema o quê? Autônomo. E aí você vai entender que está relacionado com essa ideia do sistema autônomo simpático e parasimpático. E aqui, ó, para que vocês possam agora compreender, voltando para essa imagem. Quando eu pensar, então, desse sistema autônomo simpático, está intimamente relacionado a situações de estresse e situações de quê? De agitação, muitas vezes até de medo. Ou seja, está intimamente ligado ao cortisol, que é o hormônio do estresse, e também intimamente ligado ao hormônio do medo, né? A adrenalina, por exemplo. E aí, ó, vou dar um exemplo para vocês, ó. Sistema que, lembra-se que não tem nada a ver com a nossa vontade, mas está associado ao quê? A um momento de tensão ou de estresse. Relaxamento dos brônquios, aceleração dos batimentos cardíacos, ó, dilatação pupilar, dilatação da tua pupila, inibição da salivação. Isso tem a ver com o quê? De forma o quê? Intimamente associado a momentos de estresse, momentos de tensão, momentos muitas vezes que tem a ver com o quê? Com medo. Correr, fugir, ficar parado. Então isso tem a ver com o quê? Com esse sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso o quê? Periférico, autônomo, simpático. E já quando eu falo do parasimpático, tem a ver com o quê? Não tem a ver também com a nossa vontade? Não, não tem a ver com a nossa vontade. Mas a gente percebe nitidamente que está associado a momentos de calmaria, tranquilidade, que a gente não está em estado de tensão, como está ali, ó. Estimulação da salivação, contração da pupila, contrai os brônquios. Então, quando você faz a comparação de um pelo outro, vocês podem ver que eles têm uma certa relação antagônica de quando um está fazendo uma coisa, o outro estaria fazendo outra. O outro trabalha no momento de relaxamento, o outro trabalha no momento de tensão, no momento de estresse. Então, compreendeu isso? Faz toda a diferença, gente. Então, guarda essas informações porque são muito, mas muito importantes quando a gente pensa em sistema nervoso. Não deixa de guardar essas informações porque faz toda a diferença. E claro, eu já vou pedir para o meu amigo, isso, você precisa saber. O que é que danado a gente precisa saber? Bem simples. A gente precisa saber que intestino, nosso segundo cérebro. What? Peraí. O intestino é nosso segundo cérebro? Pasme, isso mesmo. Existe uma estrutura chamada de nervo vago que justamente faz essa comunicação do nosso sistema digestório com o nosso sistema nervoso. Ou seja, eu posso dizer com muita tranquilidade que dentro da sua estrutura e apresentação celular, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Só para vocês terem uma ideia, gente, onde tem maior produção, a gente pode dizer, tanto de serotonina, tem um número muito grande, não só de serotonina, como também de dopamina, que são dois neurotransmissores muito importantes para o nosso cérebro. Principalmente quando a gente pensa em depressão e quando a gente pensa em ansiedade. Que a gente pode dizer, dentro de uma perspectiva mais moderna, tirando você do reino da necessidade para o reino da liberdade, são considerados males do século XXI. Mal que está associado a questões comportamentais e às questões da vida moderna, que é o problema da depressão e o problema da ansiedade. E não estou aqui dizendo, nesse primeiro momento, que a gente deva ver isso, essas temáticas, como algo, como um tabu que não deve ser falado. Pelo contrário,
eu acho que de forma muito saudável deve sim ser discutido, deve ser falado. Mas de forma, repito, de forma saudável, balizada, alicerçada em informações robustas, seguras, que mostrem para a gente a importância de entender como a nossa alimentação impacta em muito a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque a gente é aquilo que a gente come. Então, pensar no nosso sistema digestório como um segundo cérebro, que está produzindo substâncias químicas que serão utilizadas de forma saudável pelo nosso cérebro, principalmente no que tange a serotonina e a dopamina, faz toda a diferença. Então, fica essa informação. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Fica como se fosse uma tarefa de casa. Pesquisa um pouquinho mais sobre isso, sobre essa temática. O intestino, nosso segundo cérebro. Você vai ver que tem informações muito, mas muito pertinentes e valiosíssimas para você entender como cuidar do teu sistema digestório, tu está também cuidando do teu cérebro, tu está cuidando do teu corpo como um todo. Mente sã, corpo sã. Corpo sã, mente sã. Pensa nisso. Não tem como a gente divorciar essa ideia. São forças que fazem parte do mesmo universo e que tem que dialogar porque faz a diferença. E claro, já vou colocar aqui nossas referências bibliográficas. Eu vou pedir para o meu amigo Adriano voltar aqui comigo, porque a gente vai, nesse momento, a gente já vai aqui finalizar, já chamando a atenção a vocês para algo que é muito importante, que é o nosso agradecimento a quem? A professora Bárbara, porque esse momento de mediação, de integração e, acima de tudo, de inclusão, tem a ver com o trabalho dela, que é belíssimo, um trabalho que faz toda a diferença. Meu muito obrigado à professora Bárbara, meu muito obrigado ao meu amado amigo Adriano, porque com certeza, sem a produção, isso aqui também não acontece. E claro, toda essa mobilização de energia tem um propósito. Você é aluno, você é aluna. Monstrinho e monstrinha do meu coração. Então, vou pedir ao meu amigo Adriano abrir essa imagem para eu fazer aquela saída muito épica, muito importante, que é I have to go, fui!